Olá, você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas. Eu sou Letícia Guimarães e a gente começa agora mais um boletim falando sobre o mercado do boi. E quem está aqui com a gente hoje é o analista das safras e mercados, Fernando Henrique Iglesias, e vai trazer um pouquinho para nós sobre a situação em que está, então, principalmente o boi China, né? Aquele boi para exportação que a gente vê que está sofrendo uma pressão de preços. Seja muito bem-vindo, Fernando. Bom dia a todos. É um prazer participar aqui no Notícias Agrícolas e realmente o mercado começou a apresentar sintomas mais claros de pressão no decorrer dessa semana e isso vem sendo traduzido em queda dos preços da arroba em grande parte do Centro-Norte e agora também com indicações de preços mais baixos em São Paulo. E, Fernando, para quem, né, aqui do Brasil, para quem testemunhou o boi aí 320, 330, rio à toa, agora a gente está vendo que valores aí sendo trabalhados. Bom, o preço médio das negociações envolvendo animais padrão China ainda está acontecendo ali a R$ 290, mas já existem tentativas de compra a 280, 285 em São Paulo. O mercado já está bem mais pressionado nesse momento, os frigoríficos já estão indicando para escalas bem confortáveis novamente e também tem uma certa dificuldade, formou-se um certo estoque em relação a animais dessa categoria nas escalas. O que está acontecendo é que nós observamos uma queda dos preços médios de exportação nos últimos meses, por conta do processo de desvalorização cambial na China. O yuan está mais desvalorizado nesse momento. Isso está afetando essa formação de preços, com os importadores chineses tentando renegociar contrato, já renegociando de uma maneira bem ativa, para baratear preços de carne bovina no mercado internacional. E Fernando, você tem alguns gráficos, né, que trazem informações bem interessantes e que a gente consegue visualizar claramente, né, isso que você está explicando. A gente tem no momento, apesar dessa queda, né, agora aqui, ó, tá o gráfico aqui das Isso. safras, a gente tem aí para o ano de 2022, né, nessa barrinha mais escura que vocês podem ver aqui no gráfico, o preço médio, né, da carne bovina no mercado externo tá mais alto do que a gente via nos outros anos, né? Exatamente. O que acontece? Nós estamos num mercado, os principais concorrentes do Brasil atravessam por um processo de encolhimento dos seus rebanhos. Argentina, Uruguai, Estados Unidos, União Europeia, e isso fez com que a carne bovina se encarecesse internacionalmente. A Austrália, por exemplo, ela está num lento processo de recomposição do rebanho. O rebanho australiano está avançando, mas ainda tem um boi gordo muito menos competitivo que o brasileiro hoje. Para se ter ideia, uma arroba do boi gordo na Austrália custa em média US$ 100. Aqui no Brasil está custando 55. Então o Brasil tem uma capacidade produtiva muito boa nesse momento. E houve realmente esse encarecimento dos preços da carne bovina no mercado internacional, tanto que a receita de exportação ao longo desse ano é fantástica. De janeiro a setembro, o Brasil já arrecadou mais de US$ 10 bilhões em vendas diretas de carne bovina no mercado internacional. Uhum. Tá? Mas esse outro gráfico que eu estou mostrando aqui para vocês é Eita, que esse é pra chorar, hein? o pico da alta dos preços da carne bovina no mercado internacional já passou. A gente chegou a superar aí 7.300, 7.350 por tonelada de carne bovina em dólares, e agora o mercado está trabalhando aí abaixo. A China, por exemplo, está trabalhando abaixo de 6.300, em torno de 6.100 a tonelada. Aqui é a mesma coisa. A China ela tem um poder de formação de preço tão grande no mercado internacional, por ser a grande força de demanda, que as curvas aqui elas se espelham. Quando sobe o preço que a China paga pelas exportações por carne bovina, os outros importadores também acabam subindo esse preço. E Uhum. a mesma coisa quando acontece a queda das cotações. Quando a China começa a renegociar contrato e baixar preço, os demais importadores também seguem nesse mesmo movimento. Então, é bastante interessante esses números que a gente está mostrando aqui, e realmente é um dos motivos do porquê que o frigorífico não está pagando uma arroba do boi gordo acima de R$ 300 nesse momento. Houve uma queda dos preços médios internacionais, houve uma queda desse preço médio a partir do segundo semestre, e isso vai mexendo nas contas da indústria e vai fazer com que ela pague menos por essa arroba do boi gordo. E, Fernando, pensando, né, nessa curva de queda, né, nesse gráfico aí, que é uma situação bem preocupante, apesar da gente ainda estar com os preços médios para o mercado externo acima, né, do que foi visto no ano passado, no ano retrasado, ainda até 2019, né, se a gente esticar aí essa análise. Qual que é a tendência? A tendência é que esses preços da arroba sigam caindo
Ou tem alguma coisa que pode dar uma freada nessa caideira, que dê para a gente ter uma luz aí no fim do túnel? Bom, o que está acontecendo agora no mercado, nós estamos entrando aí no último bimestre do ano, estamos às portas do último bimestre, é o período de maior demanda do ano, o maior consumo se concentra nesse período, é um evento é um período nesse ano em que nós temos uma maior circulação de recursos na economia, temos o Auxílio Brasil, que teve valores aumentados, temos aí agora o crédito consignado envolvendo esse Auxílio Brasil, que também ajuda a movimentar a economia, a movimentar o consumo. Temos uma Copa do Mundo que acontecerá no último bimestre esse ano. Então, nesse momento, uma recuperação dos preços da arroba, ela está muito mais ligada à nossa demanda doméstica do que fluxo exportador. Então, a gente o mercado vai depender de uma demanda doméstica robusta para justificar aumentos do preço da arroba. Mas agora, não dá para imaginarmos que a arroba do boi gordo aí vai subir para 330, 340, 350, como vimos em momentos anteriores. Não vai ser uma alta tão explosiva assim. É muito provavelmente que nós vejamos, no máximo, o boi gordo trabalhando em São Paulo entre 290 a 300 reais por arroba nesse final de ano. Tá? O mercado está pressionado, está numa situação bem diferente daquela que a gente estava acostumada em anos anteriores. Ou seja, a gente vê esse mercado ainda bem lateralizado, né, Fernando? Apesar de você falar dessas tentativas de negociação para o boi China em torno de 280, 285, segue aí em torno dos 290 sendo realizados de fato. Aqui para o estado de São Paulo, 275, 280 mais ou menos. Então a gente não vê aí muitos zigue-zagues acontecendo, né, no curtíssimo prazo. Ao menos no mercado paulista, não tem essa movimentação tão agressiva, mas em outras praças, em outros estados, o que se percebe é que o movimento de queda aconteceu de uma maneira bem mais contundente do que em São Paulo. Podemos citar aqui o exemplo do Mato Grosso. O Mato Grosso é uma região em que os preços caíram de uma maneira mais consistente, mais arrojada nesse segundo semestre, por conta da mudança das estratégias que a indústria adotou ali na região, aumento de capacidade ociosa, começou a trabalhar os frigoríficos que ofertam aqui para o mercado doméstico de uma maneira diferente, reduzindo abate. Então, tudo isso fez com que a queda dos preços do Mato Grosso ela acontecesse de uma maneira mais acentuada. Hoje, o mercado mato-grossense ele saiu dos R$300 no início desse semestre para trabalhar agora entre 250 a 260 reais por arroba. A mesma coisa aconteceu em Goiás, no Pará, no Tocantins, Rondônia, estados em que a queda dos preços foi mais contundente do que em São Paulo. O que acontece hoje? Que São Paulo ele segue como um estado deficitário em produção, ele demanda muito mais do que produz, né? E São Paulo é o principal estado exportador de carne bovina hoje, com mais de 600 mil toneladas de carne bovina exportadas em 2022, de janeiro a setembro. Então, ele tem uma necessidade de compra maior, uma necessidade de manter esse parque industrial que São Paulo tem em movimentação. Então, é uma situação bem diferente se a gente comparar com os outros estados, principalmente na região centro-norte do país. E, Fernando, o que poderia mudar esse cenário, né, quando a gente observa essas quedas nos outros estados, né, deixando de olhar somente para São Paulo, e também quando a gente olha, né, para esse mercado externo? Seria alguma questão cambial? Seria algum tipo de política econômica? Enfim, como que a gente pode, de repente, assim, conjecturar algo que possa mudar, então, esse horizonte? Nesse contexto atual, um fator que potencialmente permitiria altas de preço da arroba, principalmente de animais padrão China, seria um processo amplo de desvalorização cambial. R$1 trabalhando ali a 5,50 por dólar, 5,60, talvez mudasse a conta da indústria e permitisse que ela pagasse mais por essa arroba do boi gordo. Tá? Vai depender, lógico, a gente está num cenário internacional bastante turbulento, o conflito Rússia e Ucrânia não dá sinais de trégua, ele segue aí bastante agressivo. Temos aí a alta da taxa básica de juros nos Estados Unidos, que atrai capital para o mercado norte-americano. Então, tudo isso remete à desvalorização do real, além do nosso cenário eleitoral, que também gera muita volatilidade, gera muita incerteza. Então, tudo isso é um aspecto que nós precisamos considerar. E existe, sim, essa perspectiva. Podemos trabalhar com o real mais desvalorizado daqui até o final do ano, dependendo da conjuntura externa e do nosso quadro doméstico, dependendo do que acontecer aqui com as eleições.
Ou seja, então, a conferir, né, Fernando? Precisamos observar aí dia a dia, passo a passo, né? O câmbio vai ser uma variável muito importante nessa formação de preço de exportação, já que a China vai seguir aí renegociando o contrato, tentando baratear preço. Se o real estiver desvalorizado, melhora essa conta de exportação, mesmo com essa queda dos preços em dólar no mercado internacional. Na hora de fazer a conversão, na hora de jogar essa receita arrecadada em dólar, converter para o real, um real desvalorizado vai melhorar essa conta, vai oferecer mais receita para o frigorífico exportador. Certo, Fernando, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente no Notícias Agrícolas. Você, é claro, sempre muito bem-vindo. É sempre um prazer participar, contem sempre aqui com a minha presença e até a próxima. Tá aí, então, tivemos com o Fernando Henrique Iglesias, que é analista das safras e mercado, nos trazendo, então, como que está a situação do mercado do boi gordo no dia de hoje, nessa quinta-feira. Mercado ainda aqui para o estado de São Paulo segue um pouco lateralizado. As cotações para o boi China, né, esse boi de exportação, ainda continuam pressionadas. Os negócios estão rodando, continuam rodando em torno de R$290, como a gente viu nos dias anteriores, mas, segundo o Fernando, já existe aí uma tentativa de negociação para o boi China em torno de R$280 a R$285. Ele, inclusive, compartilhou com a gente e com vocês que nos assistem, né, gráficos que mostram, então, que os preços no mercado externo para carne bovina brasileira, especialmente para a China, eles seguem em patamares mais elevados do que a gente vê desde 2019, 2020, 2021, mas quando a gente olha para esse ano especificamente, desde janeiro até agora, atingiu-se um pico no mês de junho, então, para o preço da carne bovina, tanto para a China quanto para os demais mercados externos, e agora, então, desde junho, esses preços seguem em queda. E isso mostra, então, que a China ela está comprando menos, ela está querendo pagar menos, renegociando contratos, e como a China tem um domínio, né, mexe muito com o mercado de proteínas animais mundo afora, os outros países importadores também seguem a mesma curva, é praticamente uma curva espelhada de preços, né? Então a gente tem essa pressão. Aqui para o mercado paulista, segundo o Fernando, a arroba do boi gordo segue em torno de R$275, R$280, mas em outros estados houve sim uma queda um pouco mais brusca, né, nas últimas semanas. Estados como, por exemplo, Mato Grosso, Goiás, Tocantins, Rondônia, né, estados que, segundo o Fernando, e principalmente quando a gente olha para o Mato Grosso, né, reduziu a sua capacidade produtiva nos frigoríficos, né, aumentou a capacidade ociosa, aquela questão de férias coletivas, tudo isso ajudou, então, a trazer esses preços um pouco mais para baixo. Christian, por favor, na tela os preços, então, agora do dia de hoje, para a gente passar para os nossos espectadores. Vamos lá, então, boi gordo na Bolsa Brasileira, na B3. Então, para o contrato novembro, olha só, a gente tem uma queda de 2,01%, cotação, então, valendo R$280,75, arroba para esse contrato de novembro, que está quase se encerrando aí. Para dezembro desse ano, a gente tem queda um pouquinho mais acentuada, de 2,26%, valendo R$283, arroba bovina. Janeiro, uma queda um pouquinho menor, de 1,34%, valendo então R$286,60 o boi gordo. E quando a gente pega a referência do CPEA aqui para o estado de São Paulo, a arroba tem uma queda aí de 2,23%, com preço de R$295,70. Encerro por aqui, daqui a pouquinho tem mais informações para você aqui no Notícias Agrícolas. Participe das nossas mídias sociais, no Facebook, Notícias Agrícolas, no Instagram, @Notícias Agrícolas e em nosso Twitter, @Noteagri. E para assistir todos os vídeos, se inscreva no YouTube, na Twitch, no Notícias Agrícolas Oficial.